Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus, né? A graça e a paz do Senhor, do nosso Senhor. Nesses dias é interessante, eu tenho preferido falar com Jesus Cristo como Senhor, não é? Porque, na verdade, Jesus, quando estava conosco aqui pela terra, que tem um nome, e o nome dele era Jesus. Mas quando nós chamamos uma pessoa pelo nome, né, Adão, Deus trouxe todos os animais para que ele desse nome aos animais, significando que ele tinha autoridade sobre aqueles animais. Então, até mesmo, né, quando nós nos relacionamos humanamente falando, você não trata uma pessoa digna de todo respeito apenas pelo nome, né? Porque isso sugere exatamente, né, que vem ali uma autoridade sobre aquela pessoa. E nós sabemos que este nome Jesus, o Senhor usou enquanto estava aqui pela terra, mas que ele tem um novo nome, não é? Um nome que ninguém conhece, porque agora ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não deve ser tratado simplesmente pelo seu nome, né? Como se de igual para igual. Então, de uma certa maneira, esses dias eu não estou gostando de falar Jesus assim de uma maneira tão informal, né? Ele é Senhor. Ele é digno de todo respeito, de toda honra, toda glória, todo louvor. Até mesmo, né, os nossos pais, a gente não falou fulano, não é? A gente trata com respeito, né? Mãe, pai, o que a senhora deseja, né? O que a senhora falou, né? Por causa desse senso que a gente deve ter, né? De respeito, de honrar esta autoridade. Então, o povo de Israel, ele nunca pronuncia, né, o nome de Deus, né? Para eles é Hashem. E nós também, né, deveríamos tratar o Senhor com tanto respeito. Na verdade, o fato das pessoas ficarem Jesus Cristo para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, né, tem apontado para uma falta de temor a Deus. Nós temos visto como uma marca hoje, no meio daqueles que se dizem crentes, falta de temor a Deus. Não sabem como se comportar na presença dele, não sabem como tratar com Deus, como se referir a ele, porque não conhecem esse Deus, não conhecem a autoridade desse Deus, o Criador de todo o universo. E não é porque ele veio em Cristo Jesus para nos salvar, né, que ele pode ser tratado de qualquer maneira, porque as pessoas estão tratando Jesus de qualquer maneira, tratando a palavra de Deus como uma coisa qualquer. E por isso, né, Deus vai colocar os pingos nos is, as pessoas vão entender, né? Vão entender quem é que manda, vão entender quem é esse Deus. Porque o fato dele nos amar incondicionalmente não nos dá direito, né, de agir da maneira como nós temos visto as pessoas que se dizem servos do Senhor agir, né? Sem reverência, sem temor, ok? Mas vamos aqui, dando início aqui ao nosso programa. Eu tenho que deslizar a tela. O pessoal já entrou. Maria Cristina, bom dia. Maria Cristina Correia. Diana, oi Diana, paz Diana, quanto tempo não vejo Diana. Bom dia a todos vocês que estão chegando no Facebook, você que está em casa. Já começamos aqui compartilhando, né, algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias, né? É um tempo de grande concerto com o Senhor.
Mas vamos lá, vamos no Salmo 16. Eu gosto muito, né, de começar com a palavra do Senhor, porque esta palavra, sim, tem peso, né? Tem peso de glória, nos alimenta. E eu estou com uma versão da linguagem de hoje que muitas vezes vai ajudar a nossa compreensão. Outras vezes, né? Bom dia, Luísa. Outras vezes, parece até que está falando com crianças, né? Tira um pouco o peso, né, da palavra. Mas esse Salmo 16 diz: Deus está sempre comigo. Isto é a garantia que nós necessitamos nesse tempo, que o Senhor, Ele está sempre conosco. Ele veio a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, subiu aos céus e enviou o seu Espírito para fazer habitação dentro de cada um de nós que deseja, né? que recebe esta bênção, que recebe salvação, passa pelo novo nascimento. Ele, então, vai estar sempre conosco, ok? Então, vamos aí estar compartilhando o Salmo 16. Vai dizer assim: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Como estamos necessitando nos sentir seguros. É um tempo de grande insegurança. Ontem eu fiquei 2 horas no telefone, no WhatsApp, conversando com uma amiga que ela é do Caribe, ela é caribenha, mas ela vive em Toronto, vive em Canadá, né? Ela vive no Canadá. E os nossos caminhos se cruzaram em Israel, quando eu estive em Israel, não sei quantos anos atrás, 2, 3, não sei, perdi as contas, né? E foi muito bom, né? Passamos um dia, 2, não sei, passamos juntas, mas Deus usou ela para abençoar muitas nossas vidas, nos carregar, né, de uma cidade para outra lá em Israel. E ela, então, a gente estava um tempo sem conversar, passou 2 horas falando comigo. E a conversação estava indo muito bem, até chegar a um ponto que eu percebi que ela entrou num caminho de confusão, de engano, porque Deus deu a ela sonhos, visões, né, aterrorizantes, e de alguma maneira a visão dela está distorcida. E eu tenho assistido tanta gente, conversado com outros, e como existe uma onda de engano no mundo, como as pessoas elas estão... É como se tivesse acontecendo um grande naufrágio e cada um se agarrou a um pedaço de madeira para boiar, para sobreviver, né? E aquele pedaço de madeira, né, não é o navio. Às vezes você está grudado num pedaço de madeira redonda e você pensa: oh, eu estou me salvando desse naufrágio aqui porque, né, eu estava num navio redondo e agora eu estou aqui agarrada, né, com esta tábua redonda. O outro está agarrado com uma tábua fininha e ele fala: o navio era feito com essas tábuas fininhas e eu estou agarrado a uma delas. O outro já tem uma tábua quadrada, fala: o navio era feito dessa tábua quadrada e eu estou agarrado nessa tábua quadrada aqui que é para mim não morrer afogado. Então cada um tratou de agarrar aí um pedacinho do navio, né, para boiar, mas ele não tem a visão do todo. Né? Ele só vê que ele está tentando se salvar, que ele está buscando um caminho e perde o foco, né? A visão do todo da situação. E nesta hora fica assim bem complicado para a gente, né? Se basear no que o outro está dizendo. É hora de cada um de nós realmente, né, falar: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor é a minha segurança. E então precisamos nos voltar para a leitura da Bíblia, deixar que o Espírito Santo fale conosco através da palavra, não é? E principalmente, né, eu tenho buscado muito de Deus esses dias: Senhor, aonde está a verdade?
qual a verdadeira interpretação? Porque existe uma corrente muito forte que defende que não haverá arrebatamento da igreja. Este arrebatamento é uma ideia introduzida pela Igreja Católica, por pessoas que vieram com algumas visões diferentes nos recentes anos de 1800 e qualquer coisa, que vieram com esta ideia de arrebatamento. E isso faz com que a igreja ela fique apenas aguardando, né? Esperando o momento de ser raptada, removida, retirada, né? Do meio aqui desse problema, do meio dessa confusão toda. E a igreja então se esconde e ela apenas fica esperando o momento do seu resgate. Mas não foi essa a instrução que recebemos, né, do Senhor. É claro que haverá um tempo em que você não pode mais fazer coisa alguma e você tem que buscar um lugar de refúgio. Nós sabemos que isso é o que está proposto aí pela frente. Mas, né, enquanto é dia, vamos fazer a obra do Senhor, porque a noite vem, disse Jesus, quando ninguém mais pode trabalhar, não é? Enquanto isso, o Espírito do Senhor está em nós, está nos usando para trazer essa palavra, né? Para ministrar a vocês que estão me ouvindo. Então, é um tempo realmente de voltarmos para a leitura da palavra com a orientação do Espírito de Deus para discernir, né, os sinais do tempo. Bom dia, Rivarantes, lá de Flórida, a paz do Senhor para você. Então, nós temos visto muitas coisas, pessoas avisando, né, de que esta vacina não deve ser tomada, que esta vacina vai vir com substâncias que vão fazer mal para o ser humano, não é? E então a gente vê advertências, muitas advertências, e você precisa então falar, Senhor, o que fazer? Como é que é esse negócio? É assim mesmo? Quem é que está aqui trazendo a verdade? Muitos servos do Senhor com sonhos, com revelações. E a gente sabe que Deus nos avisa através dos sonhos. Mas eu sei também que tem muita gente que sonha aquelas coisas porque eles acreditam daquela forma, porque eles já vêm, né, se alimentando com aquelas ideias, e quando vão dormir, o inconsciente da pessoa vai criar ali, né, sonhos que vão parecer realidade, que vão parecer avisos de Deus. Então é necessário muito discernimento nessa hora. É necessário que você se encha da presença do Espírito de Deus e tenha o Espírito do Senhor e a palavra de Deus como um guia seguro, não é? Porque mesmo que a gente não compreenda toda a palavra, mesmo que a gente não saiba aí, né, dirigir este navio, né, quem está na direção é Jesus Cristo, e se nós estamos no barco, Ele vai achar uma maneira de se comunicar, uma maneira segura conosco. Daí eu acho fundamental, nesses dias em que estamos vivendo, que a gente faça isso e também gaste tempo na presença do Senhor em adoração. Procura ficar ligado com o trono de Deus através da adoração, adoração em espírito e em verdade, ok? Adoração em espírito e em verdade. Se entregue ao Espírito do Senhor e vamos, né, crer que o Senhor, Ele vai com certeza arrumar uma maneira de nos alertar, de nos orientar, mas precisamos estar com os nossos ouvidos bem abertos. Nós sabemos que a terra ela está como em dores de parto, que essas dores elas vão se intensificar, não é? Vão acelerar. Então fica atenta às instruções de Deus para a sua vida, porque nesses tempos que se aproximam, cada um tem uma tarefa, tem uma posição para ocupar, não é? Eu gosto muito da oração da Juliana. Hoje ela ainda não apareceu, que ela diz, Senhor, que eu esteja com as pessoas certas,
no lugar certo e na hora certa. É isso que nós necessitamos muito nesses dias, de mais luz de Deus, mais entendimento, para que possamos tomar decisões certas. Não é? Estamos carecendo muito, muito deste entendimento, desta direção do Espírito de Deus, porque né, o que os profetas têm trazido, o que os sonhos dessas pessoas estão revelando, que este vírus, isso não vai passar. Eles vão usar isso para continuar executando um projeto, né, um projeto das trevas. Satanás, ele tem o projeto dele muito bem traçado. E Deus também tem os seus projetos. Nós precisamos, né, saber dos projetos de Satanás, mas nós precisamos também conhecer os projetos de Deus. O que é que Deus quer fazer? O que Ele vai estar fazendo? Onde que Ele quer cada um de nós posicionados nesta hora? Bom dia, Olga. Então, daí é tão precioso, né? Então, serve tão bem neste momento o Salmo 16, que diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Então, que o Senhor, Ele possa ser a nossa segurança nesses dias de tormenta, em que a tempestade está sacudindo o barco. Nós vamos precisar olhar menos para as circunstâncias e fixar os olhos em Jesus, porque Ele vai fazer com que a gente ande sobre as águas. Precisamos caminhar sobre as águas em fé. Precisamos levantar o voo da águia na adoração, para estar na presença do Senhor, para que a gente tenha uma visão de cima da situação, né? Olhando do alto, que os problemas não venham nos massacrar, não é? Como esta onda de medo que está deixando as pessoas aturdidas, depressivas, cheias de problemas. O Senhor tem nos feito voar com as asas da águia. Por isso eu tenho sido capaz de estar aqui, né? Para trazer luz de Deus, para trazer palavra do Senhor como um canal dele, não é? Porque se você se deixa arrastar com as pessoas do mundo, você vai sofrer como elas. Por isso que nós temos que entender que nós não pertencemos ao reino deste mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, e mais do que pertencer, ok? Nós estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. O rei está reinando dentro de nós. Amém? Então, vou ver se eu consigo ir adiante aqui com o Salmo. Ok? Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de Ti. Tudo o que tenho de bom vem de Ti, Senhor. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Quantos outros deuses, né, nós temos nas nossas vidas e nem nos damos conta disso? Porque Deus é aquele ou aquilo no qual você deposita a sua confiança. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Nós temos que correr atrás do Senhor. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Nesses dias de pandemia, é muito fácil você ver aonde as pessoas estão colocando a sua confiança. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. O teu futuro está nas mãos do Senhor? Ainda que este futuro não seja aqui nesta terra, que este futuro seja, né, na dimensão celestial com Ele,
O teu futuro está nele, a tua esperança está nele, a tua expectativa está nele, ou você está agarrado a esta terra, agarrado a esta vida, morrendo de medo de morrer. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho, o meu futuro está em suas mãos. Tu diriges a minha vida. Isso é o que nós deveríamos dizer com toda segurança. Tu, Senhor, diriges a minha vida. Não é o homem, não são as circunstâncias, é o Senhor quem dirige a minha vida. O Senhor é quem tem que dirigir as nossas vidas. Como são boas as bênçãos que me dás. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Como são maravilhosas. É verdade, no final do dia, falo, Senhor, que dia bom que eu passei na sua presença. Quanta paz o Senhor me dá. Quanta alegria, quanta paz, quanto conforto, como a presença do Senhor comigo é confortadora. Ele não me deixa sentir medo, Ele não me deixa sentir ansiedade, Ele não me deixa sentir sozinha. Sozinha, gente, eu moro sozinha, glória a Deus, no meu apartamento. Eu tenho uma paz tremenda. Eu fico com o meu Senhor, Ele é a melhor companhia de todas. Não tem pessoas me irritando, pedindo para fazer coisas a hora que eu quero orar ou a hora que eu quero fazer as minhas coisas. Não tem ninguém ali me perturbando, não tem ninguém do meu lado ali de mau humor, me trazendo problemas, falando a hora que eu não quero ouvir. Não tem nada disso. Ali é um santuário, o meu apartamento. Eu me dedico ao Senhor, às coisas boas. Gosto de fazer crochê. Outro dia vim com a blusa linda que eu mesma fiz, porque é importante você ocupar as suas mãos, Então, enquanto eu assisto uma boa pregação, um bom ensino, que eu escolho no YouTube, eu não vejo o que as pessoas me oferecem. A TV aberta, eu não ligo, fico vendo coisa que não presta. Eu vou e escolho no YouTube o que é que eu quero, o que vai me fazer bem. Assim como você escolhe a comida que você quer comer e você não come jiló, se você não gosta, eu gosto, ok? Você deveria escolher e filtrar muito bem tudo aquilo que você vai assistir. Por quê? A internet, ainda quando você escolhe o YouTube, as pessoas colocam títulos para te atrair, para você ficar curioso, para você ver coisas que você não deveria ver, não é? Então, seja dono de você mesmo, escolha o que você vai ver, assim como você escolhe o que você vai comer todos os dias, ok? Escolha o melhor, o excelente, se alimente daquilo que é excelente. Eu tenho falado vez após vez, Filipenses 4:4. Escolha tudo o que for bom. Alegre-se no Senhor. Se alimente de tudo que é bom, que te edifica, e a paz do Senhor vai guardar o teu entendimento, ok? Aquilo que você comeu, que você viu, não me fez bem, lança fora, ok? Vomita, como Jesus lá, falando para a igreja dos Laodicenses, de Laodiceia, ele falou, vocês, eu vou vomitar da minha boca. Vocês me causam vômito, não dá para engolir uma igreja como esta, então estou vomitando vocês, ok? Tudo aquilo, que não presta, que por acaso você comeu, inadvertidamente, vomite, coloca para fora, fala, eu me limpo disto. Senhor, eu me lavo no teu sangue, me perdoa, me lava, me limpa, remove. Muito bem. Eu louvo, vamos continuando aqui no Salmo 16. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Então, como eu disse para vocês, quando a gente vai dormir, você dorme, mas o teu espírito não dorme. E a palavra diz lá em Jó que o Senhor, Ele fala conosco durante os sonhos. Da mesma maneira que
o inimigo às vezes ataca a gente durante o nosso sono, Deus, ele fala conosco durante o nosso sono, ok? Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Você pode dizer isso? Ele é bem-vindo na sua vida, não tem nada que afaste a presença de Deus da sua vida? A sua confiança está totalmente colocada nele? Ou você tem se dopado com remédios, não é? Você tem que poder dizer, eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Repita comigo. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está aqui do meu lado. Aliás, o salmista disse que estava do lado direito dele, né? Que é um lado de autoridade, ou seja, o Senhor tem comando sobre a minha vida. E nós podemos dizer, o Senhor está dentro de mim, o Senhor habita dentro de mim, nada pode me abalar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso, vamos continuando, por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Bom dia, Maristela, querida! Oi, quanto tempo? Eu mandei mensagem, Maristela Pagunga, eu mandei mensagem para você no Facebook, acho que você não viu, tá? Eu estou compartilhando o Salmo 16 e eu estou desafiando quem está me ouvindo, se você pode repetir essa parte do Salmo comigo. Eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo e nada pode me abalar, por isso meu coração está feliz e alegre. O teu coração está feliz e alegre porque podemos sim estar felizes e alegres. A palavra nos ordena, alegrai-vos sempre no Senhor. Esta presença do Senhor, ela nos dá tanta paz que podemos estar felizes e alegres porque não ajuda ninguém você ficar triste para baixo, isso não ajuda ninguém. Né? E ainda piora para você, traz doenças para você e você não abençoa ninguém, né, que está caminhando contigo. E você se desliga da presença maravilhosa de Deus quando, né, você entra numa frequência negativa, né, uma frequência para baixo, porque Deus habita na luz, não há treva, né, na presença do Senhor. A presença do Senhor nos enche de amor, Deus é amor. Então, por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Todos nós vamos morrer. Este corpo vai perecer. Nós vamos sair desta dimensão para uma outra dimensão eterna. Sabemos disso, você vê o seu corpo envelhecendo a cada dia. Mas o Senhor, Ele nos protege do poder da morte. A morte não tem mais poder sobre nós, como ela não teve poder sobre Jesus Cristo, e Ele ressuscitou, ok? Nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. A morte não tem mais poder para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, que caminham, né, em obediência a Ele. Então, continuando no Salmo, eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Nós vamos para o mundo dos vivos, para as regiões celestiais, na presença do Senhor. Mas tem esta condição, eu tenho te servido fielmente, né? E por isso não deixarás. Nós temos que caminhar, eu falei sobre isso esses dias, que somente os que cumprem a vontade do Pai vão entrar no reino dos céus. Por isso, nós temos que conhecer a vontade do Pai na palavra de Deus, ok? Cumprir o desejo do Pai é uma exigência, não é? Jesus, ele cumpriu o desejo de seu Pai. Então, por isso, ele foi, né, ressuscitado e foi para a presença de Deus.
Tu me mostras o caminho que leva à vida. Ou seja, o Senhor, Ele nos mostra o caminho que leva à vida. Então não temos desculpa, só mesmo se quisermos caminhar para a morte, que nós vamos caminhar para a morte. Porque o Senhor, Ele nos mostra o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Ok? Este é o Salmo de número 16, ok? Eu estou lendo numa versão da linguagem de hoje, né? Que fica bem clarinho o sentido aqui desta palavra. E tu me mostras o caminho que leva à vida. E você pode perguntar, mas como? Como o Senhor nos mostra? De muitas maneiras. A maneira mais fácil é através da palavra dele, ok? Mas para que você entenda a palavra do Senhor, primeiro você precisa entregar a sua vida incondicionalmente a Ele, a Jesus Cristo, como teu Salvador, como teu Senhor. E aí o Espírito de Deus vem habitar dentro de você. E quando você lê a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor habita, né, no seu interior, Ele vai lançar luz sobre esta palavra, luz do entendimento, e você vai, né, entender o que você está recebendo nessa palavra. Bom dia, Bima. Bom dia. Bima está me dando bom dia do Nepal e ainda escreveu em português para me agradar. Bom dia, mãe. Good morning, Bima. Love you too. Love Nepal. She's saying, ela está falando que o Nepal, né, o pessoal do Nepal me ama, me mandando aí um abraço. Bom dia, Juliana. Juliana, estou marcando seu ponto, hein? Hoje você chegou bem atrasada, já perdeu todo o Salmo 16, depois vai ter que ver o programa em casa, dever de casa para você que chega atrasado no programa, depois você põe lá, ok? Para você ouvir, né, com calma. Eu mesmo escuto o programa depois para que eu seja ministrada pela palavra do Senhor. Vamos continuando aqui. Eu vou aqui em 2 Coríntios 5, 17 em diante, dizendo que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, com Cristo, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Como eu acabei de falar, fazer a vontade de Deus é uma condição sine qua non, ok? É uma condição, andar com Cristo, fazer a vontade do Pai,
para que você, ao sair desta dimensão, você entre, né, na glória do Senhor. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, ok? Companheiros de trabalho no serviço de Deus, estamos aqui servindo vocês. Pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e eu o socorri quando chegou o dia da salvação. Então, um dia você pode, né, ter recebido, o Senhor atendeu o seu pedido, mostrou bondade para com você, te socorreu, chegou o dia da salvação sobre a sua vida. E ele diz: escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo, se você não foi. Mas se um dia você já foi, não é? Não use a graça que Deus te deu, a graça salvadora de Deus, que não seja em vão, que não fique sem proveito, que você desenvolva a sua salvação em Cristo Jesus, buscando santificação, buscando a vontade do nosso Pai para andar nesta vontade, como Cristo fez a vontade do seu Pai, e ele fazia tudo que ele via o Pai fazendo. Assim também que nós possamos buscar intensamente conhecer qual o propósito de Deus, o que agrada ao Senhor, o que nos transforma a imagem de Cristo, para que a gente possa caminhar nesta revelação, ok? Os dias são maus. Cada um que agarre aí, né, um pedaço do barco, porque o barco aqui deste mundo está para se quebrar, não é? Em muitos pedaços. Nós precisamos, né, estar a salvo. Precisamos nos apegar a Jesus Cristo nesta hora. Mas aqui, ó, vamos mudar um pouquinho de assunto. Esta manhã acordei mais cedo, ou foi ontem à noite, eu nunca sei. Eu estou sempre falando com o Senhor, sempre buscando esse contato, esta consciência da presença do Senhor comigo, não é? E realmente, para que você receba aquilo que o Senhor tem para te dar, que você receba verdade, que você receba luz, que você receba revelação, é preciso que você obedeça ao maior de todos, mandamento do Senhor para nós, que é amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo que há em você, não é? É preciso que você anseie de uma maneira muito forte, que você, né, se ligue com Deus desta maneira muito forte, que você realmente queira de todo o coração que Ele fale contigo, que Ele te preencha, que Ele te encha, que Ele te oriente, que Ele traga mais entendimento. Essa busca, ela tem que ser intensa, porque não é? Nós temos a nossa carne, as nossas coisas nesta dimensão, tantas coisas na nossa mente, tantas preocupações, tantas ideias, tantos desejos. Então, para romper tudo isso, para que a gente consiga receber de Deus, estar ligado a Ele, ouvir a voz do Espírito Santo, é preciso que você tenha foco, que você seja guerreiro, né, violento, porque o reino dos céus é dos violentos. Nesse sentido, você tem que buscar com toda a tua força, para que você consiga romper essas barreiras desta dimensão e penetrar na região do Espírito, nas regiões celestiais, que é onde está a luz, que é onde estão os mananciais de vida, que é onde a presença do Senhor, a glória de Deus vai se manifestar. E você, então, vai poder ser envolvido por esta glória, e você vai ser alimentado, né, pela presença
de Deus, ok? Mas vamos lá. Tem um livro que eu estou relendo esses dias. É uma trilogia, são 3 livros. O segundo livro desapareceu, eu estou atrás dele. É O Chamado, de Rick Joyner. Se você tem esse livro O Chamado, de Rick Joyner, por favor, me empreste, porque o nosso desapareceu. O primeiro livro é A Batalha Final, o segundo livro é O Chamado, e o terceiro é A Colheita. E ele recebeu esses livros assim diretamente do Senhor, essa revelação para escrever, né? Então eu encontro muitas verdades enquanto eu vou lendo. O Espírito do Senhor testifica comigo a respeito de muitas coisas que estão ditas aqui. Então, vou compartilhar só um pouquinho, porque não sei o tempo aqui, né? Não temos tanto tempo. Mas eu vou falar de uma das coisas, eu vou ler para vocês que está aqui, sobre a imoralidade espiritual e sobre o aborto espiritual. O que seria a imoralidade espiritual? O que seria um aborto espiritual? A igreja tem apontado o seu dedo para o mundo pela imoralidade que nele graça, né? Muita imoralidade no mundo. E a igreja critica, aponta o dedo, fala, olha só. Ao mesmo tempo, a própria igreja está cometendo imoralidade espiritual com o mundo. A igreja com o mundo cometendo imoralidade. Como Tiago declarou, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Acabamos de ler em 2 Coríntios, né, sobre como Deus ele deseja ser nosso amigo, não é? E a maneira como isso deve ser feito, porque senão você vai ser inimigo de Deus e amigo do mundo. Quantos de nós... Deixa eu desligar esse ar aqui que está me prejudicando. Quantos de nós teriam se casado com a sua esposa se no dia do casamento o voto feito fosse o de ser fiel 364 dias por ano, podendo ser infiel apenas um dia por ano? Você se casaria e falar, meu querido, te prometo fidelidade, só um dia por ano eu vou te ser infiel. Você não casaria, não é? Que diferença há em relação ao nosso relacionamento com o Senhor? É da mesma maneira o nosso relacionamento com o Senhor. Ou você é totalmente fiel, ou então não dá, né? Nós abominamos abortos, de fato, né? Um assassinato. Mas quantas sementes espirituais plantadas na igreja pelo Senhor foram abortadas porque não nos incomodamos a levá-las a seu termo, né? Aquelas sementes estavam ali no meio da igreja, né? E foram abortadas porque ninguém se importou em cuidar daquela semente para que ela frutificasse. Quantos são os que potencialmente seriam grandes e eficientes homens de Deus, que agora não passam de esquentadores de banco de igreja, porque eliminamos por completo a visão que Deus havia plantado neles para o ministério? Nós temos sido rápidos no apontar o nosso dedo para o mundo por seus abortos, ao mesmo tempo em que cometemos abortos espirituais pelas mesmas razões que eles cometem abortos carnais. Nós somos egoístas. É muito inconveniente levar a termo as sementes espirituais, ou achamos que não teremos condições de mantê-los. Quantas das sementes de Deus para missões não abortamos? Antes mesmo de terem nascido, porque nós não tínhamos como enviar tais pessoas, né? Isso é o que a igreja fala, não temos como enviar, então não vamos nem permitir que esta semente, né, comece a brotar por aqui. Será verdade que o Senhor mandou a igreja enviar missionários e ela não tem condições de fazer isso? Será verdade? Então,
antes mesmo, né, dessa semente ter nascido, foi abortada. Ao mesmo tempo em que exultamos com os nossos centros familiares e edifícios de milhões de dólares. A igreja edificou edifícios de milhões de dólares, mas não tem dinheiro para enviar missionários para pregar o evangelho. O Senhor, de fato, detesta o aborto e isso trará a sua ira, mas ele vai começar com a sua própria casa. Se a igreja estivesse andando na luz que ela tem, o mundo não estaria vivendo nessas trevas em que ele está. Pode repetir? Sim, eu posso repetir. Se a igreja estivesse andando na luz que ela tem, ok? O mundo não estaria vivendo nas trevas em que ele está. Malhamos os ramos do mundo, mas o Senhor está para pôr o machado ao pé da nossa própria árvore. A igreja é chamada a confrontar o mundo quanto à iniquidade que nele há, mas não antes de nos termos examinado da mesma forma. Somente então é que teremos condição de efetivamente confrontarmos o mundo e os seus problemas. É como explicou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Uma vez completa a vossa submissão, Deus vai te usar então para punir a desobediência de outros, ok? E ele fala aqui também na continuidade sobre homossexualismo espiritual. Semelhantemente à imoralidade e ao aborto, o homossexualismo é um sintoma de uma enfermidade espiritual bem maior. As Escrituras estabelecem que o homossexualismo é uma perversão que é referida como uma abominação diante de Deus. São poucos os pecados que são declarados como abominação, o que reflete o seu caráter extremamente ofensivo ao Senhor. Deus não vê uma abominação como apenas mais um pecado. O homossexualismo não é apenas mais uma forma de luxúria. O Senhor destruiu Sodoma por causa dessa perversão. E alguns dos mais severos juízos que o mundo vai sofrer será por causa deste mesmo pecado. Mesmo assim, o Senhor realmente ama homossexuais e quer salvá-los e não condená-los. Mas a salvação começa com o reconhecimento do pecado. E o Senhor vai sacar uma espada afiada contra esse pecado em particular. Como Paulo explicou em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 1, o homossexualismo é o resultado de se decair de adorar o Criador para adorar a criatura. Porque a igreja é chamada a ser o sal da terra e a luz do mundo. Muitas vezes os pecados predominantes no mundo são um reflexo dos pecados e fracassos da própria igreja, como é o caso do homossexualismo. Essa perversão resulta de se deixar a verdadeira adoração, e uma grande parte da igreja tem deixado a verdadeira adoração, ao menos até um certo ponto. O grau desse desvio da igreja pode ser medido pelo grau segundo o qual o homossexualismo está se espalhando e atingindo homens e mulheres. Assim como foi que a igreja se afastou da verdadeira adoração? É uma pergunta, como ela se afastou da verdadeira adoração? Basicamente, foi porque adorou a igreja do Senhor em vez de adorar o Senhor da igreja. A igreja é uma criatura, a igreja foi criada. E foi criada com o glorioso propósito de ser a habitação do Senhor. E aqui eu não estou falando de templos de pedra, estamos falando do coração do homem, que é o templo de Deus. Mas nós temos decaído por darmos mais atenção ao que chamamos de a casa do Senhor do que a Ele próprio. Essa é a raiz do espírito de sectarismo que tem dividido a igreja e que tem pervertido a adoração.
Adoramos o que domina o nosso coração. E embora todos nós devamos ter a igreja no coração, isso nunca poderia exceder a devoção dada ao Senhor, pois assim decairíamos da verdadeira adoração para a idolatria. Homossexualismo é ter relações com parceiro do próprio sexo. Homossexualismo espiritual é também o desejo de ter relações apenas com os da nossa própria espécie. O Senhor referiu-se a isso como homossectarismo. Não se trata de apenas um jocoso jogo de palavras, é uma condição extremamente séria da igreja. O sectarismo é centrado em si mesmo, busca os seus próprios interesses e a sua autopreservação. E isso é o resultado de uma adoração a si mesmo. A AIDS é parte do juízo que veio sobre o mundo por causa do homossexualismo e de suas perversões. A AIDS é a quebra das defesas naturais do corpo contra as enfermidades. Ninguém, na realidade, morre de AIDS. As pessoas contaminadas morrem das enfermidades das quais o corpo não tem como se defender. Simples doenças que o corpo normalmente combate muito facilmente podem tornar-se mortais quando as defesas naturais são destruídas. As igrejas que são espiritualmente homossexuais ou sectárias estão de igual modo tornando-se sujeitas a uma forma espiritual de AIDS. Congregações, movimentos ou denominações que são sectários vão se tornar cada vez mais sujeitos a um vírus espiritual que de igual forma vai romper os seus sistemas de defesa. Problemas que anteriormente teriam sido facilmente resolvidos agora vão se tornar fatais. Assim como a AIDS está ficando cada vez mais mortal, com novas formas aparecendo, atingindo milhões de pessoas, se a igreja não se arrepender da sua homossexualidade espiritual, muitas congregações atualmente vibrantes, muitos movimentos e até mesmo denominações inteiras vão se perder. Se o homossexualismo permanecer sem controle, ele se tornará uma das maiores ameaças à liberdade religiosa no mundo. E vocês têm que entender que esse livro foi escrito, sei lá, mais de 10 anos atrás, ok? Talvez até 20 anos atrás. Ele já falando da ameaça que o homossexualismo, né, os homossexuais se tornariam para a igreja. A igreja está quase sem defesa contra esse espírito. É que se arrependa do seu próprio sectarismo, que é o seu próprio homossexualismo espiritual, retornando a adorar o Criador em vez de adorar as suas criações. O homossexualismo é o pecado que mais reflete a queda do homem da verdadeira adoração. A remoção do homossexualismo virá quando retomarmos a verdadeira adoração, o que por si mesmo vai remover, né, essa nossa divisão, esse nosso sectarismo. Muitos dos grandes artistas deste mundo são homossexuais. Este estilo de vida prevalece bastante na comunidade artística, porque numa grande escala a arte, como forma de uma verdadeira adoração, tem sido rejeitada em grande parte pela igreja. A arte, em sua forma pura, é um reflexo da natureza do Senhor como mestre criador. O universo é a tela do Senhor. E ele tem prazer na diversidade e na beleza da sua criação. Ele tem prazer em fazer cada floco de neve diferente, cada dia diferente. Contudo, a igreja é geralmente uma das instituições mais confinadas, previsíveis, maçantes e carentes de espontaneidade sobre a terra. E isso é devido ao nosso desvio em relação à verdadeira adoração. A arte, por sua natureza criativa, tem de sempre estar em busca do que é novo, do que é recente, manter-se dentro de seus limites. Portanto, o artista com frequência corre o perigo de cruzar a linha, caindo no erro ou perversão. Mas sem liberdade do artista, somos já capturados pela forma morta que não tem vida. Quando a igreja tiver retornado à verdadeira adoração, a verdadeira arte também vai ser recuperada e promovida na igreja como forma de adoração. É uma arte que, deixando de glorificar a criação, transcende aquilo que comunica temor e maravilha que provém do bendito Criador, coisas essas que refletem nas maravilhas da criação de Deus.
O Senhor disse que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus antes dos fariseus e outros dentre os mais justos dos homens de Israel. O espírito demoníaco religioso que trabalhava na religião que predominava naqueles dias estava mais distante do coração de Deus do que muitos dos grandes pecadores daquela terra. Do mesmo modo, homossexuais e artistas radicais que caíram nas formas mais baixas de perversão, de fato ainda estão bem mais perto da verdadeira adoração do que muitas igrejas. E é por causa disso que Satanás cada vez mais tentará colocar tanto a arte como as comunidades homossexuais em inimizade com a igreja, com o fim de tornar o abismo existente ainda maior. Mas o Senhor vai levantar líderes cristãos com a visão de captar de novo a verdadeira arte para a igreja, que é proprietária legítima. Esses terão que enfrentar assaltos brutais de loucos e religiosos, mas o terreno a ser reconquistado valerá o preço a ser pago. O segundo passo a ser dado pela igreja para reverter a onda de homossexualismo é amar os pecadores. Uma verdadeira autoridade espiritual tem por base o amor. Satanás não expulsará Satanás. Nós não expulsaremos o homossexualismo com medo, com ressentimento, com amargura ou com rejeição. A igreja tem que amar os homossexuais porque o Senhor os ama, muito embora ele despreze o pecado e o julgará. Quando de fato pudermos amá-los e ao mesmo tempo permanecermos contra o pecado do homossexualismo, sem nada ceder a este pecado, a igreja terá autoridade de libertar o homossexual da sua escravidão e retirá-lo do mundo. Assim, tanto a arte como o homossexualismo são, de certo modo, parâmetros na sociedade que medem quão forte e pura é a luz que a igreja está fazendo brilhar. A verdadeira adoração a Deus retirará homens do homossexualismo. A verdadeira adoração a Deus é alimentada por uma criatividade que tornará todas as formas pervertidas de arte sem brilho e desinteressantes. Como eu comecei este programa, nós temos que voltar à verdadeira adoração, voltar o foco para o nosso Criador, colocar os olhos nele e focar, toda a força do nosso ser, da nossa vontade, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, focar nele, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E aí sim, todas as coisas na nossa vida e ao nosso redor vão sendo colocadas no devido lugar. Acabou, meu tempo. Deixa eu desligar aqui rapidinho, porque tem um outro pastor que entra aqui com o programa. Fiquem na bênção, fiquem na paz. Se Deus quiser, a segunda-feira, agora fim de semana, fiquem na bênção do Senhor. Paz. Bênção.